Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, nós temos o privilégio de estarmos juntos na presença de Deus para aprender dele. E Jesus tem total interesse em nos ensinar. E o Espírito Santo é o professor por excelência. Ele quer conduzir a nossa mente nesse momento, nessa meditação, para que você possa aprender as verdades da palavra de Deus. E aí você deve se inscrever, compartilhar, para que mais pessoas possam compreender a mensagem de esperança da palavra de Deus. E Jesus diz uma coisa fantástica em João capítulo 8, verso 32, todos nós conhecemos, mas isso é uma verdade profunda. Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta dos enganos que está sendo disseminado aqui no mundo, principalmente no mundo religioso, é a verdade. Você não precisa ter medo da mentira, você precisa conhecer a verdade, porque a verdade liberta. E eu e você queremos ser alguém livre para tomar decisão diante daquilo que nós conhecemos. E aqui está os textos para a nossa meditação de hoje. Vamos trazer Bíblia, um pouco da história, para que a gente possa conhecer algumas verdades que nós precisamos conhecer para vivermos a verdade como ela é de fato, segundo a palavra de Deus. Aqui está Daniel, capítulo 7, é um livro profético, é um livro que se aplica ao nosso momento, capítulo 7, verso 17, diz assim, ó: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Pronto. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, que na profecia, quando aparece animais, significa reinos ou rei, ok? Que vai surgir. Então aqui, Daniel está dizendo que ao longo da história do planeta Terra apareceu 4 grandes reinos. E aí quando a gente vai para a história é exatamente isso. Quais foram os 4 grandes reinos que aconteceu e que surgiu e que fez parte aqui no planeta Terra? E só serão os 4, não terão um quinto império. Só tivemos 4 grandes impérios e não terá um quinto, como até hoje se fala. De repente, os Estados Unidos, quem sabe a China vai se tornar o grande império mundial. Segundo a Bíblia, não teremos um quinto império mundial. Teremos até um quinto, mas o quinto império mundial que nós teremos é o império do Rei Eterno. É o reino de Deus quando será implantado para os filhos de Deus. Aí esse quinto império nunca mais passará, será eterno, porque aqueles filhos de Deus que se entregarem farão parte. E quais foram os grandes impérios mundiais? Quais foram? Primeiro, Babilônia, depois os Medos e os Persas, depois a Grécia com Alexandre o Grande e depois o quarto, Roma. E Roma teve 2 fases, a sua fase política e a sua fase religiosa. Mas nesse período de Roma exerceu seu poder e foi o império que teve maior extensão. E foi exatamente nesse período do Império Romano em que Jesus e os discípulos foram mortos. Então esse império, o quarto império, é um império que é muito significativo na Bíblia, aqui em Daniel e também em Apocalipse, para que nós possamos aprender sobre isso. Então, você já sabe, então qual foi o primeiro império? Babilônia, depois os Medos e os Persas, depois a Grécia com Alexandre o Grande e depois Roma, em 2 fases, a fase política e a fase religiosa, que engloba um só império, o Império Romano, ok? Pronto. Aí nós vamos agora para o verso 25 para ver o que foi que esse quarto império, porque o verso 23 vai tratar, agora o assunto aqui do capítulo 7, o capítulo 8, vai tratar mais de forma específica do Império Romano nas suas 2 fases. Então nós precisamos entender, aí o verso 23 vai dizer assim, ó: então ele disse, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará
em pedaços. Aí eu quero ler já em seguida para você o verso 24. Os 10 chifres corresponderão a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Pronto, tudo isso se aplica ao período do Império Romano. Não vamos entrar nos detalhes aqui do verso 24, mas vamos agora para o verso 25, que é muito significativo com relação ao Império Romano. E diz assim, ó: proferirá esse Império Romano, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Pronto. O período de domínio, de supremacia desse império, na sua fase, na segunda fase, na fase religiosa, seria um período de domínio de 1260 anos profético, que isso aparece em Apocalipse 3 vezes, onde lá o relato diz que dominaria por 1260 dias ou anos proféticos. Então a Bíblia, ela está trazendo de uma forma clara esse assunto. E aqui o texto está dizendo que Roma, na sua fase agora, da sua fase política, não, na sua fase religiosa, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E aí nós precisamos entender, foi exatamente nesse período que Roma, na sua fase religiosa, mudou os tempos e a lei? Sim. E aí eu quero ir para o capítulo 8, verso 12, aí tratando exatamente desse período do Império Romano na sua fase religiosa. Diz assim, capítulo 8, verso 12, diz assim: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, que representa o sacrifício de Jesus, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Olha, queridos, esse sistema religioso, o Império Romano na sua fase religiosa, fez o que fez, jogou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Agora, uma coisa importante para a gente notar no capítulo 7, verso 25, ele que proferiria a palavra contra o Altíssimo, ou seja, é se colocar contra o Altíssimo e magoar o santo do Altíssimo, o próprio Jesus. Aí, esse sistema religioso na sua fase imperial romana cuidaria em mudar os tempos e a lei, e foi o que aconteceu. E aí nós precisamos trazer essa mensagem para você. Foi nesse período da fase religiosa do Império Romano que a lei de Deus foi mudada. Pensa aqui comigo, segundo todos, é só você entrar no Google lá, se você colocar na internet, você vai ver. Foi primeiro o imperador Constantino, no dia 7 de março de 321, ele fez o primeiro decreto fazendo a mudança do sábado para o domingo. Foi exatamente isso. Aí, a igreja dominante nesse período, era a igreja católica, ela resistiu. Não, nós adoramos a Deus segundo está escrito na Bíblia, e é o sábado que é o dia que Deus estabeleceu. E aí foi um embate, mas era um imperador que era Constantino, e ele viera de um sistema pagão, onde ele adorava o sol como seu Deus mais importante. E aí, ele como imperador, aí a igreja foi cedendo. Quando chegou em 364, a igreja católica, baixou um decreto dizendo que a partir de agora, os cristãos deveriam adorar a Deus no domingo como símbolo da ressurreição. Então, queridos, nunca houve e nunca existe, não existe nenhuma parte na Bíblia, autorização para que nós possamos guardar o domingo como sendo um dia da ressurreição. Não existe isso no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Deus estabeleceu para nós, os seus filhos, o sábado, porque o sábado é o memorial da criação. Deus estabeleceu o sábado para que eu e você possamos ter comunhão, relação com Deus de forma mais íntima. Mas a Igreja Católica, agora, pela sua própria autoridade, e aí a Igreja Católica é coerente, ela é nesse aspecto verdadeira, porque a Igreja Católica reconhece que a mudança do sábado para o domingo
não é uma questão bíblica, mas é uma questão de tradição, porque a igreja atribui a ela a capacidade de fazer as mudanças necessárias que ela pretende fazer com relação à Bíblia, e que a tradição católica está acima da palavra de Deus. Nesse aspecto, a Igreja Católica é muito coerente, e isso é importante. É você ser autêntico naquilo que você coloca. E a Igreja Católica é autêntica nisso. Por isso, se você for lá no catecismo, você não tem mais o sábado, você tem o domingo, guardar domingos e festas. E aí os editos e os decretos da igreja vai sempre exaltar o domingo como sendo um dia do Senhor. Mas se você e eu, se nós quisermos voltar para a Bíblia e reconhecermos que a Bíblia é que é a autoridade divina para nós, os seus filhos, e que essa verdade deve ser vivida por mim e por você, aí nós vamos perceber que a Bíblia em nenhum lugar autoriza a mudança do sábado para o domingo. Muito pelo contrário, a Bíblia enfatiza, ela exalta o domingo para o sábado para os filhos de Deus. Porque o sábado é o dia que Deus estabeleceu para nós, os seus filhos. Olha o que Jesus diz: também lhe dei os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que o santifico. Isso está em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e o verso 20. Também Jesus disse assim, também eu sou o Senhor do sábado, eu sou o dono do sábado. Aí o verso 27 do capítulo 2 de Marcos, Jesus vai dizer assim: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado foi criado para os filhos de Deus, para os homens em todas as eras, em todas as épocas. Então, eu e você agora, se quisermos ser coerentes com a palavra de Deus, nós precisamos guardar o sábado. Agora, se quisermos ser coerentes como a Igreja Católica é, aí você deve guardar o domingo. Você precisa fazer a opção. Você quer ser coerente segundo a tradição da Igreja Católica, ou você quer ser coerente e viver a verdade da palavra de Deus, que estabelece o sábado para nós, os seus filhos? Aí a decisão é sua, mas a Bíblia é a verdade. E Daniel já antecipou essa verdade que iria ser mudada com relação ao sábado. Ou seja, Daniel, quando escreveu o seu livro, foi no ano 600, e a mudança foi acontecer no ano 300 já depois de Cristo, e o ano 600 foi antes de Cristo. Então 900 anos depois, mas a palavra de Deus, ela é a verdade, ela se cumpre. Então que você e eu agora possamos tomar a decisão de seguir a palavra de Deus, a verdade, e guardar o sábado, porque o sábado é um dia que Deus estabeleceu para nós, os seus filhos. Então que Deus te abençoe, que você pesquise mais sobre esse assunto, que você estude mais, porque a verdade é quem nos liberta, e Jesus quer nos libertar dos enganos e das mentiras. E vamos orar agora. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, a vivermos a verdade pela Tua palavra. Nós te oramos por Jesus. Amém.